Aleluia! Estamos entrando aqui com mais um vídeo, primeiro vídeo do ano de 2023. Alô, boa noite, bom dia, boa tarde, não importa o momento, não importa a hora. Paz do Senhor Jesus, graça e paz, todos vocês do canal Fábio Oliveira. Vamos aí uma palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida. O Senhor tem algo do céu para falar com você, algo do céu para falar ao teu coração. E essa palavra tem ardido no meu coração por dias, por noites, e eu preciso compartilhar essa palavra, essa mensagem com vocês. O Senhor quer falar com o seu povo, o Senhor quer falar com a sua igreja, o Senhor quer falar com os seus escolhidos, com aquelas pessoas que estão precisando ouvir a voz de Deus e pedir ao Senhor o discernimento da sua palavra. É bom quando a gente tem o discernimento do Espírito, quando a gente tem o discernimento da palavra, e Deus fala conosco, fala ao nosso coração e derrama a bênção dele sobre nós, sobre a nossa alma, e se revela no meio de cada um dos seus filhos, de cada um dos seus adoradores. E a palavra que o Senhor hoje tem para você é a seguinte, está aqui no livro de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. A parábola do filho pródigo, a ovelha perdida. Mas Deus quer falar primeiro com a ovelha perdida. Sabe aquela ovelha perdida? Deus quer falar. E diz aqui a palavra do Senhor para o nosso coração nesse momento. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e os vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Hoje o Espírito Santo de Deus quer falar sobre ovelha perdida. Ovelha perdida igual ovelha negra. Vou para o politicamente correto. Ovelha escura, fora do rebanho, ovelha à margem, seja a nomenclatura que você quiser utilizar a respeito de ovelha. Nós temos visto várias notícias, várias situações que eu tenho me deparado na mídia evangélica, na mídia gospel, comentário de várias pessoas cristãs, comentários de pastores renomados, fonte de debate, vi um debate acalorado com o pastor Lamartine Pozella e a também pastora Sara Shiva falando a respeito desse assunto, mais precisamente. Mas uma coisa que eu preciso falar com os meus amados aí do outro lado. Essa palavra tem gritado no meu coração e eu preciso falar com vocês. Não estou pedindo para todos concordarem comigo, mas eu quero abrir uma linha de pensamento. Quero abrir uma linha de pensamento com vocês. E nós precisamos pensar juntos. Somos igreja. Precisamos pensar unidos. Unidos como assim, pastor Fábio? Nós estamos vivendo uma situação política
delicada no nosso país, e por ser uma situação política delicada, ainda há uma polarização, ainda há um desgaste, um debate, voltando a essa palavra, um debate acalorado a respeito do que tem acontecido. Uns apoiam o ex-presidente Bolsonaro, outros apoiam o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Abrindo um parêntese, a Bíblia Sagrada diz que nós devemos orar por todas as autoridades constituídas por Deus. E se o atual presidente está lá, isso foi e é uma permissão de Deus para que ele esteja lá, e o meu dever, o nosso dever como cristãos é orarmos por ele, intercedermos para que o Senhor esteja na frente desse mandato, mesmo se você concorda ou não concorda com alguma posição do atual presidente. Voltando aqui à questão, nós vemos que uma coisa que tem me chamado a atenção, eu tenho visto nas redes sociais, e eu sou uma pessoa que eu sou muito antenado e gosto de ser, por ser um profissional de comunicação. Existem redes sociais, tem o Facebook, tem o Instagram, e agora tem uma nova rede social muito atuante para os jovens, que é o TikTok. E eu tenho visto muita gente, isso me chama atenção, isso liga um sinal vermelho, um sinal amarelo, seja qual for, para uma realidade. Pessoas que têm se distanciado da palavra, pessoas que têm se distanciado de Jesus, pessoas que têm se distanciado do Evangelho, pessoas que têm aberto mão da palavra de Deus por N motivos. E isso tem me chamado muita atenção, isso tem me deixado angustiado, na verdade, porque as pessoas elas estão, alguns, se apostatando da fé, se afastando da fé. E o papel da igreja, o papel do cristão, o papel do homem de Deus, o papel da mulher de Deus, por isso que eu introduzi essa nossa conversa com essa palavra do livro de Lucas, capítulo 15, sobre a ovelha perdida, é justamente para que nós possamos pensar juntos, possamos achar uma solução, uma luz no final do túnel. Está difícil? E eu vejo atualmente pessoas no nosso meio cristão que, infelizmente, não têm tido sabedoria. Pastor, o que significa essa sabedoria? Vou deixar claro. Sabedoria não é concordar com o que não é bíblico. Sabedoria é, antes de eu apontar o dedo para alguém, antes de eu julgar a atitude de alguém, antes de eu crucificar, cancelar, lançar essa pessoa na fogueira da Inquisição, eu preciso saber o porquê. Eu preciso ouvir essa pessoa. Eu preciso dialogar com essa pessoa. Eu vejo na Bíblia Sagrada um Jesus aberto ao diálogo. Eu vejo na Bíblia Sagrada um Jesus que fala com a mulher que foi pega no ato de adultério. Eu vejo um Jesus que falou com aquela samaritana e que disse para ela coisas fortes a respeito da vida dela. Eu vi um Jesus que tinha essa máxima, que tinha
essa característica, que tem essa característica. A característica de ouvir o outro, de ouvir o próximo, que tem faltado em alguns dos nossos irmãos, que tem faltado em algumas pessoas que nós conhecemos, até pessoas renomadas, até pessoas de prestígio, pessoas conhecidas no meio, que acabam falando bobagem, acabam falando besteira, acabam falando coisas que não têm nada a ver e jogando as pessoas mais para o mundo, jogando as pessoas mais para o buraco, jogando as pessoas mais para a destruição. Será que você não vê que algumas atitudes, algumas posições que algumas pessoas têm tomado, que têm chocado a opinião dos evangélicos, que têm chocado muita gente? Será que você não vê que isso é a atitude de quem está pedindo socorro? Será que você não vê que isso é a atitude de uma pessoa que está ferida com o sistema, com a igreja, até mesmo com Deus e com a sua palavra? Como igreja do Senhor Jesus Cristo, como servos de Deus, quando nós vemos um jovem da nossa igreja se afastando, quando nós vemos uma menina do nosso ministério de louvor, um exemplo, indo para o mundo e ali ela professando feminismo, palavras e ideologias antibíblicas, ao invés de eu, como pastor, ligar para ela, procurar por ela, ir atrás da centésima ovelha, ir atrás, procurá-la, procurar saber o porquê que ela está tão ferida com o sistema, com a igreja, eu prefiro crucificar. Eu prefiro jogar mais no mundo. Existem pessoas que nós conhecemos, anônimos e famosos, que eu temo pela salvação da alma dessas pessoas. Sabe por que eu temo pela salvação da alma dessas pessoas? Porque elas estão indo num caminho sem volta. Por elas mesmas, pelas escolhas que elas estão tendo, mas também pelas escolhas que algumas pessoas, ressaltando, sem sabedoria, têm tomado em relação a elas. Líderes grandes que poderiam entrar em contato, poderiam procurar, poderiam tentar ajudar, poderiam tentar abraçar, poderiam tentar dar a mão. Essas pessoas vão até para as redes sociais massacrar. Seja o famoso ou a famosa que está se aliançando com coisas antibíblicas, se aliançando com aquilo que não é de Deus, ou seja, aquele anônimo que nós conhecemos que também precisa da palavra do Senhor, que também precisa do Evangelho de Cristo, que também precisa da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha nos dar direção, que o Espírito Santo de Deus venha iluminar a nossa mente, venha tirar de nós tudo aquilo que faz a mente ficar turbada, ficar fechada. Quanta gente de mente fechada? Então, que no nome do Senhor Jesus, ao ver essa ovelha perdida, que você possa, em nome de Jesus, dar a mão. Chegou o momento de nós darmos a mão às ovelhas perdidas. Existem pessoas que estão propagando ódio, já foram do nosso arraial, já foram das nossas igrejas,
já pertenceram ao nosso meio e elas estão propagando ódio porque elas foram tratadas com ódio. Quando elas pecaram, quando elas se separaram, quando elas se divorciaram, quando elas caíram, quando elas beberam, quando elas viveram situações fora da palavra, o povo de Deus, a igreja do Senhor, aqueles que poderiam chamar, aqueles que poderiam ajudar, aqueles que poderiam dizer: eu não desisto de você, bateram. Essa palavra vai para você. Que ninguém ligou para você, ninguém procurou saber por que, que você está longe do evangelho, por que, que você está longe da igreja, por que, que você saiu do ministério de louvor, por que, que você largou a casa de Deus, por que, que você se distanciou do evangelho, por que, que agora você milita a favor da esquerda, por que, que agora você é uma pessoa que milita em causas até de ateus. Você sente falta, você sente saudade, você quer retornar, mas você diz assim: eu não vou retornar, sabe por quê? Porque eu só encontrei ódio até dos meus irmãos em Cristo. Eu só encontrei incompreensão. Eu só encontrei gente que me julgasse. Eu só encontrei gente que me apontasse o dedo. Eu só encontrei gente que falava mal de mim, das minhas atitudes, das minhas escolhas, mas que nunca sentaram comigo, nunca dialogaram comigo, nunca olharam nos meus olhos para saber as minhas razões. O Espírito Santo de Deus está falando com alguém aí do outro lado. Alguém que está precisando ouvir essa palavra. Alguém que está distante, alguém que está longe, alguém que parou de orar, alguém que parou de jejuar, alguém que parou de ler a Bíblia, alguém que parou de alguma forma. Pastor, o senhor está falando que nós devemos aceitar o pecado, que nós devemos aceitar o erro? De forma alguma. Nós não devemos aceitar o pecado porque é bíblico. Com a palavra de Deus não se discute. Com a Bíblia Sagrada não há exceções. O que é pecado é pecado, o que é errado é errado. Mas muitas vezes nós julgamos aquela irmã porque ela caiu em adultério, mas não punimos aquela irmã que fala mal da vida de todo mundo. Parece que o pecado sexual daquela irmã ou daquele irmão foi muito grave. E o pecado do outro que maltrata os irmãos que entram na igreja? Também deve ser punido, também deve ser tratado com o mesmo rigor. Então, quando você vê no TikTok jovens falando por que saíram da igreja e por que estão em outras religiões, porque uma coisa que a igreja precisa aprender, e está na parábola do filho pródigo. O filho, quando retorna à casa do pai, o pai o recebe com festa, com honra, com pompa e circunstância. O irmão mais velho se zanga e diz: o senhor nem para matar um cabrito para mim? E o senhor deu todo o crédito, toda a honra, toda a glória para esse que te abandonou? E na passagem, o pai ele diz: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é seu, mas era preciso essa festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, pois estava perdido e foi achado. Deus hoje está atrás da ovelha perdida. Deus hoje está atrás daquele que está distante. Deus hoje está atrás daquele que antes pregava a palavra de Deus, que antes louvava o Senhor, que antes louvava nas nossas igrejas e hoje está militando do lado de lá. E hoje está militando
em prol de tantas coisas que estão fora da palavra. E aí você bate, e aí você julga, e aí você aponta o dedo. Pergunte para ele o que ele passou. Pergunte para ela o que ela passou. Muitas vezes, tem gente que quando vê um irmão que caiu, atravessa a rua, não fala, não conversa, é tratado como um leproso. Só quem já se sentiu como um leproso sabe do que eu estou falando. Você se sentir como um leproso e uma igreja, que é a igreja de Cristo, que não abraça, mas que aponta o dedo e lança mais fora, lança mais no mundo. Porque trata essa pessoa, trata esse irmão, trata essa irmã como a pessoa mais errada do mundo. E parece que essa pessoa não tem chance. Parece que essa pessoa não tem saída. Meus irmãos, Jesus está voltando. A igreja do Senhor precisa posicionar-se sim, mas precisa rever conceitos. Grandes líderes que estão na internet usem os seus microfones e os seus veículos de comunicação para agregar, não para dividir. Chame para trazer a palavra, a verdade. Quero deixar o meu parabéns à posição do pastor Lamartine Pozella no podcast Inteligência Limitada, num debate acalorado com a pastora Sara Shiva, e a pastora Sara Shiva incisiva e falando, não, mas ele não merece, ele tem que ser jogado fora, ele não sei o quê, e o pastor Lamartine Pozella falando, eu não vou julgar. Ele precisa de ajuda e de cuidado. Que a gente possa entender que existem pessoas que estão agindo como estão, porque estão feridas. Estão tomando atitudes, estão falando besteira, estão agindo de forma porque elas estão feridas com o sistema. Um filho, quando está ferido com o pai e com a mãe, aonde ele está numa casa que não tem diálogo, aí é que ele tatua, aí que ele bota piercing, aí que ele bebe, aí é que ele usa droga, aí é que ele faz tudo de errado. Mas na hora que esse pai e essa mãe chama para conversar, e há o diálogo, olha no olho, abraça, chama para perto, não se distancia. Não trate a ovelha perdida como alguém que está leproso ou leprosa. Vai atrás. Ame, abrace, cuide, discipule. É muito mais fácil para muita gente jogar fora. É muito mais fácil para muita gente criticar e apontar o dedo e falar: tá desviada, tá desviado, olha, não tem saída, não tem jeito, perdeu a salvação. Ainda há tempo. Você que está ouvindo aí, estão te chamando de desviado, estão te dizendo que você não tem mais jeito, que você não tem mais saída. O Senhor está dizendo: tem jeito, tem solução para você, tem saída para você, tem milagre para a tua vida, tem bênção para você. Que você, nesse momento, possa entender. E, de repente, eu posso até gravar um outro vídeo falando mais profundamente desse assunto. Eu só estou trazendo essa introdução para vocês entenderem o que o Espírito Santo de Deus quer falar. Jovens que estão saindo das nossas igrejas estão indo para outras religiões. Porque têm visto incompreensão. E eu vou denunciar algo aqui. Tem visto incompreensão, julgamento, apontar de dedos, falar mal dos outros. E com a vida destruída e com o altar quebrado. Não seja um hipócrita que aponta para os outros.
e precisa olhar para dentro de si. Jesus disse: tire primeiro a trave que está no teu olho. Tire o argueiro que está no teu olho. Essa é a palavra que o Senhor tem para você. Muitas vezes nós estamos preocupados com a casa do irmão. Estamos preocupados porque o outro está bebendo, porque o outro está fumando, porque o outro está assim, porque o outro está assado. Mas nós não procuramos ele, nós não queremos saber as razões, nós só queremos apontar o dedo e falar: você está fora. Não queremos tirar foto com ele, não queremos conversar com ele, não queremos papo com ele. Por isso que tem muita gente que está saindo das nossas igrejas, está indo para o mundo, porque dentro das nossas igrejas não tem encontrado acolhimento. Vá atrás da ovelha perdida. Vá atrás daquele que precisa. Aquele ou aquela que todo mundo diz que é leproso. Aquele, aquela que todo mundo diz que não é digno para estar se assentando na mesa com você. É esse que Deus quer que você procure. Que você acolha, que você abrace e que você diga: se precisar de mim, eu estou aqui. A verdade da palavra é essa, mas eu não te julgo, eu não te condeno. Porque quem sou eu para te julgar ou te condenar? Mas você precisa de ajuda, você precisa de alguém que ore contigo. Você precisa de alguém que se aproxime de Deus contigo. De repente todo mundo se afasta. Ninguém quer papo, porque essa pessoa caiu. Volte para a palavra. Volte para o reino. Volte para o Senhor Jesus. Meu Deus, no nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu coloco, Pai, hoje essa vida, eu coloco hoje esta pessoa que estava distante, que estava longe, que estava, Senhor, ou vivenciando algo, e o Senhor hoje está trazendo a luz para esse teu filho, para essa tua filha, trazendo a luz para esse que está precisando de luz, que está precisando de uma palavra tua, que está precisando de algo teu, Senhor, que está precisando de algo do Senhor, Pai. Que o Senhor possa iluminar os passos, que o Senhor possa trazer vida. E se tem alguém aí do outro lado que você está longe, que você está afastado, e você se enquadrou em tudo que foi falado, me procure. Mande uma mensagem, coloque na descrição, para que o Senhor possa falar ao teu coração. Esse é um veículo para se pregar a palavra de Deus. Se você ver alguém que era da igreja e hoje em dia está militando contra a palavra, contra a Bíblia, até contra a igreja, não bata mais, porque quanto mais você bater, mais você vai afastar. E mais você vai colocar essas pessoas perto. Tem uma pessoa aí que o mundo está abraçando ele. E é algo espiritual. E mais gente vai sair, mais gente vai ser abraçada pelo mundo. E o Senhor manda dizer para a igreja: igreja, abra os olhos. Abra os olhos, igreja. Estou falando como profeta. Abra os olhos, povo de Deus. Abra os olhos, vocês que jogam as pessoas para fora das igrejas, que não acolhem, que não abraçam, que não ajudam, que só sabem bater e excluir. Você exclui na igreja, o mundo abraça. Você deixa de abraçar na igreja, o mundo abraça. Você deixa de dar a paz do Senhor, o mundo cumprimenta. Vigie, vá atrás da ovelha perdida. Aleluia. Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Espero que esse vídeo tenha falado ao teu coração. Amém? Tchau, tchau.